Meus amores, vocês aí já se perguntaram, mas qual que é a diferença entre vegano e vegetariano? Não é a mesma coisa? Esses dois termos que geram muita confusão entre as pessoas, de tal forma que muita gente chega a pensar que são a mesma coisa, mas não são, tá? Vegetariano é uma coisa e vegano é outra coisa. Para nos ajudar a tirar todas essas dúvidas e entender melhor isso, eu vou conversar via Skype agora com a nossa Nutri Sumaia Brandão. Boa tarde, Nutri! Oi, Fer, tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Escuta, esse negócio de vegetariano e vegano não é a mesma coisa, então. Não, não é a mesma coisa. A Qual que é a gente, diferença, Sumaia? a gente baseia mais ou menos assim. O vegano é aquela pessoa que não come nenhum produto de origem animal, tá? Então, ele não toma leite, ele não come queijo, ele não come requeijão, nenhum derivado, Uhum, nenhum embutido, ele não come o peixe, ele não consome nada que é do animal, tá? Que seja fruto do animal. tá. O vegano, isso. O vegetariano, ele vai. Eu tenho alguns tipos. Então, tem o ovo lacto vegetariano. Então, ele não come carne vermelha, porém, ele come lá o peixe, ele come o leite e derivados. Aí, eu tenho aquele vegetariano restrito, que ele toma só leite e não come as proteínas mais consistentes. Então, eu tenho dentro do vegetariano pelo menos três classificações, né? Onde um Uhum. come só a carne branca, o outro come só o ovo e o leite, que é o caso do ovo lacto vegetariano, né? Então, aí, o vegano não, então, Fer. O vegano ele vai ter essa restrição total. Inclusive, os veganos eles não usam produtos que foram testados em animais. Eles não usam produtos, por exemplo, de maquiagem que possa ter algum resíduo animal. Então, eles se isentam dessa, desse hábito aí, desses produtos, do diário, no dia a dia deles, de usar tudo que está relacionado ao animal por causa do sofrimento, da dor e de outros questionamentos aí. Tem vários pontos de vista, né? Mas seria Entendi. essa a diferença. É Então, um estilo de. Pode falar. quando a gente fala no paciente vegano, ele vai comer frutas, legumes, verduras, castanhas, sementes, e aí ele pode fazer o leite dessas sementes e tudo mais, mas nada que tenha animal. Entendi. Então, o vegano a gente pode considerar que é um estilo de vida diferente, por conta de todo esse contexto de não usar produtos que são testados em animais, enfim. Exatamente, vai além da alimentação. É um estilo de vida que complementa tanto a alimentação quanto a utilização de produtos, roupas, utensílios, até mesmo utensílios de casa. Então, em geral, eles usam aqueles orgânicos, biofuncionais, então tem outras classificações. Mas é um estilo de vida amplo dele, engloba tudo Entendi. isso, entendeu? Entendi. Agora, a restrição de determinados alimentos, Sumaia, tanto no Uhum. vegetarianismo quanto no veganismo, pode causar alguma carência nutricional na pessoa? A pessoa vai ter que suplementar para o resto da vida? Então, isso é uma pergunta bem bacana. Por quê, Fer? O que acontece? A carne, ela é a minha maior fonte de ferro, ela é a minha maior fonte de vitamina B12 e de proteínas de alto valor biológico. O que é isso? Alto valor biológico quer dizer que quando eu vou absorver aquele nutriente, a minha quantidade de absorção é muito grande. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo bem básico: 10 proteínas numa carne, eu absorvo 8. Então, a Uhum, absorção, a utilização do que ela me oferece é muito boa. Falando do ponto de vista nutricional, biodisponibilidade, isso, tá? Então, quando eu absorvo esses nutrientes desses alimentos e eu não estou mais consumindo esses alimentos, é importante que eu tenha um cuidado alimentar muito grande. Então, eu preciso repor na minha alimentação outras fontes que me tragam esses nutrientes. Por não ser animal, a absorção é menor, então eu preciso ter um controle alimentar mais adequado. E é importante, mais importante, que eu faça a cada 6 meses um exame de B12, que eu esteja atenta a sintomas como fadiga muscular, falta de energia, queda de cabelo, que são sintomas que mostram a falta de alguns nutrientes específicos, né? Então eu tenho que acompanhar os meus exames, ter um controle alimentar muito mais adequado, variado, né? E aí sim me controlar, porque pode acontecer, e para quem está entrando no vegetarianismo ou no veganismo, acontece muito de dali um ano começar a ter muitas carências, até perceber
Porque a pessoa começa muitas vezes sem orientação, né, Fer? Ela Uhum. decide fazer e faz. E aí, sem essa orientação, ela fica realmente num tipo de desnutrição, né? Proteico, calórica ou só proteica. Entendi. Então, isso acontece e a gente tem que ter uma atenção muito maior. Agora, Sumaia, eu conheço várias pessoas que se tornaram vegetarianas e depois disso engordaram. É comum isso? Porque a gente pensa o seguinte: ah, se tornou vegetariano, vai comer só legumes, verduras, vai emagrecer, né? Mas eu conheço muitas pessoas que depois que se tornaram engordaram. É comum isso? É muito comum, principalmente no início, tá? Então, todos os pacientes que eu já atendi em vegetariano, nessa parte de veganismo e tudo mais, eles sempre vieram até mim porque falaram assim, ó, faz poucos meses que eu comecei e eu engordei muito. Então, o que que acontece? A pessoa imagina assim, Fer, ela vai tirar a carne e ela vai colocar batata, macarrão, arroz, tudo carboidrato e muitas vezes de uma absorção muito rápida, que libera uma energia muito rápida no seu corpo, que não vai dar tempo de você usar aquela energia toda. Então, eu acabo substituindo uma proteína, que é um alimento que me sustenta muito e proporciona ao meu organismo um gasto calórico, né, muito grande, porque ela é muito rica em nutrientes e ela tem uma ação metabólica muito grande, pelo carboidrato, que não vai ter essa função, que vai ter a função única e exclusiva de me dar energia. E na maioria Uhum. das vezes, por não ter tanta saciedade nessa refeição, eu acabo comendo muito carboidrato, é onde eu ganho peso. Então, eu tenho que Entendi. substituir por proteínas vegetais, por fibras, eu tenho que ter um equilíbrio bacana. Então, assim, aí o mais legal é você manter o controle do seu carboidrato e aumentar nos vegetais, em algumas frutas, em algumas sementes. Tem que começar a fazer uso de brotos, sementes na alimentação para enriquecer isso com proteína, nutriente e não só energia, carboidrato, entendeu? Então, olha, para quem está pensando em se tornar vegetariano ou vegano, o ideal, o primeiro passo é procurar uma nutricionista. Agora, É Nutri, procurar. fala de um modo geralzão, assim, faz uma lista aí pra gente do que um vegetariano come, que pode comer, e do que um vegano come. A diferença vai ser o posicionamento do vegetariano. Então, o vegano vai comer frutas, legumes, verduras, orgânicos ou não, tá? Porque muita gente pensa que o vegano come só orgânico. Não Aham. necessariamente. Então, frutas, legumes, verduras, sementes, brotos, raízes, todos os tipos de grão. Então, isso é o que o vegano vai comer, Tá. ok? E aí, hoje a gente tem o plant-based, que é o quê? São plantas alimentícias também. A gente tem Uhum. plantas, flores e folhas que a gente come, que é como decoração, mas a gente come também são alimentícias. O vegetariano, ele inclui em tudo isso que o vegano come, ele vai alimentar-se também ou do ovo e do leite, que é o mais comum no vegetarianismo, ou Aham. de peixes, ovos e leites, e no leite entram todos os derivados, e ainda tem a minoria dos vegetarianos que consomem ovos, leites, peixe e frango. Só não come a Então, carne em vermelha regra, daí. a carne vermelha, incluindo o porco, né? Que o porco é uma carne semi-vermelha, digamos aí. Ele tem uma digestibilidade muito melhor que a de boi, né? Entendi. E aí, então, o que que acontece? É só esses dois tipos de carne e os outros animais que eles não vão fazer uso. Então, é mais peixe e frango, em geral, ovo e leite. Essa é a diferença do vegano para o vegetariano na prática do dia a dia. Tá. Agora, você falou da carne, que tem, tem uma quantidade de ferro muito grande e proteína também. Da onde que vem a proteína para os vegetarianos daí, no caso? Vem justamente porque assim, na nossa alimentação, eu falo que Deus foi perfeito na sua infinita sabedoria, né? Ele não fez um alimento, ó, um alimento com magnésio, um alimento com zinco. Ele sempre fez um alimento com 20 tipos de nutrientes, pelo menos diferente, e um que se sobressai. Uhum. Então, na alimentação, eu vou ter fontes de proteína. Na quinoa eu tenho proteína, na chia, na Jura que tem endívia, proteína na quinoa? Eu não sabia! bastante, Que bastante, bastante. legal! A chia também tem essa proteína, e aí a gente consegue equilibrar a endívia, e aí tem outros suplementos. Então, hoje na alimentação, na suplementação, a indústria consegue pegar a ervilha, que tem também uma quantidade de proteína, isolar essa proteína e fazer um shake proteico de ervilha. Entendi.
Tem o shake proteico de arroz, porque você veja, até o arroz tem um pouquinho de proteína, mas ele tem. Então, a alimentação ela é ampla. O que a gente faz é direcionar em cada refeição esses alimentos mais ricos em proteína. E as sementes também, Fernanda. Há castanhas, nozes, amêndoas. Tem também proteína? Tem proteína, uma quantidade menor, porém tem proteína. Nelas, a quantidade melhor, o que ela mais tem que dar, que nutre, é a gordura, o tipo de gordura boa, né? E é uma outra fonte importante para o vegetariano. Ele passa a ter uma alimentação com um pouco mais de gordura boa. Então, é importante que ele selecione também o tipo de gordura que ele está comendo, tanto de fritura, que é um outro detalhe que eu pego aqui no consultório. Quem é vegetariano começa a comer muita batata frita, muito mandioca frita para variar, e não é necessário, né? Então, a gente tem hoje no comércio, inclusive, alimentos sem química, sem corante, que tem uma concentração de proteína legal que pode vir complementando isso sem precisar de uma medicação lá na frente, porque faltou muito nutriente, entendeu? Agora, quando a gente ouve falar de valor biológico, o que significa isso, Nutri? Biológico, vou te dar um exemplo. O ferro da carne, eu tenho uma média de 15% de absorção. Porque, assim, o alimento ter o nutriente não significa que eu vou absorver. Você quer um exemplo? Quando eu pego um paciente que tem alguma intolerância ou sensibilidade ao leite, que eu tiro esse leite dele por um período, ele fala assim para mim, e o cálcio, como que eu vou fazer? Porque o leite tem bastante cálcio. Só que ele não absorve nem 30% desse cálcio. Se eu pegar um brócolis, ele tem mais cálcio em proporção do que o próprio leite. Jura? Porque a biodisponibilidade é melhor. O que é isso? É quanto daquele nutriente vai estar livre para a sua absorção após a digestão. Entendeu? Entendi. Menina, então, por isso que é... Gente, vocês estão entendendo por isso que é importante, o tanto que é importante procurar o nutricionista? Gente, eu não sabia, muito. Eu não tinha ideia que quinoa tinha proteína, que as oleaginosas, amêndoa, enfim, tinha proteína. Para mim, oleaginosa só tinha óleo do bom. Isso eu sabia. Oleaginosa também tem cálcio, viu? Olha só, gente, o brócolis tem mais cálcio que o leite. Isso para mim é novidade também. Isso, porque quem escuta falar nutricionista é louca. Na biodisponibilidade. Por que isso? Porque assim, o leite, ele não passa não é nada além de uma secreção da mama de um animal, certo? Que alimenta o filhote daquele animal. Então, assim, a função, a combinação de nutrientes ali daquele leite, ele não tem o equilíbrio de magnésio, o peso molecular, a liberação da forma no tempo adequado que o nosso corpo precisa para absorver. Então, a absorção é pequena, embora ele tenha o nutriente. Entendi. Isso é a biodisponibilidade. Então, como eu estava te falando lá, a carne, ela absorve 15% do ferro. Se eu for pegar uma beterraba, que é rica em ferro, um feijão, eu absorvo 3%, 5% no máximo. Então, a biodisponibilidade. Então, como esse alimento está sendo entregue para você, que é diferente. Então, a gente pode dizer que as proteínas vegetais têm um menor valor biológico do que as carnes? Exatamente. Isso acontece porque nos nutrientes que ela tem, que são chamados de aminoácidos, né? Na composição dessas proteínas, algum deles está baixo. E aí a absorção é sempre feita no nível onde todos estão presentes. Entendi. Deu para pegar? Deu para entender? Gente, uma aula a gente está tendo aqui. Tô adorando. Poxa, que bacana. E a tua dieta? Como é que tá a tua dieta? Então, você sabe que eu não minto, né, Nutri? Eu senti uma puxada de orelha, assim, ao vivo. Não, eu queria pedir para o pessoal começar a se mandar presente fit para Fernanda. Por favor, Nutri, faz isso. Também, deixa os engordates mais para o final de semana, entendeu? Me ajuda. Eu tô aqui de olho. Você e o Juliano vão entrar na disputa, hein? Eu tô tentando, Nutri. Daí me mandam pizza, aí me mandam doce, é pão de mel, é isso aqui. Eu não consigo. Mas a gente conversou sobre isso, até conversei sobre isso com o Juliano. Ele falou, não quero que tire. Eu falei, então não vamos tirar, mas vamos fazer uma forma que fique tudo balanceado aí, né? Mas você tá vendo que às vezes eu tô almoçando omeletinho, né? Tomo um café da manhã mais levezinho. Eu tô no caminho, eu acho. Eu acho que é aos poucos, é cada um na sua velocidade. O importante é para frente sempre melhorando e cuidando desse estado. Sabe quando a gente sente o maior resultado, Fernanda? A hora que vai
fazer uma corrida, pega os exames e fala, nossa, como melhorou meus exames, né? É Então, isso verdade. tudo traz uma disposição diferente, é tudo melhor. E É a verdade. diferença mesmo, Fer, é daqui 30 anos que a gente vai ver. É verdade, né? A gente tem que pensar lá na frente, tá certa. Nutri, que bonitinha bebendo água, era o que eu devia estar fazendo agora também. Mas tô aqui com um suquinho, ó. Tô com um suco aqui, tá? Tá bom. Nutri, Sumaia Brandão, obrigada, minha linda, pelas explicações, Obrigada a pela você. aula que você deu pra gente hoje, viu? Imagina. E eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram sobre vegano e vegetariano. Se alguém que estiver assistindo aqui quiser ir lá e deixar alguma pergunta, eu respondo lá também. Legal, @NutriSumaia Brandão. Sigam a Sumaia e manda dúvidas lá para ela. Consulta de graça. Isso aí. Um beijo, Nutri, obrigada. Beijo, saudade de ir aí. Saudades Ao também. vivo. Daqui uns dias a gente vai estar juntinho. Vamos lá, até mais. Obrigada, Até, Fê. beijo, Obrigada, pessoal. beijo. Que querida, né, gente?